Olá, pessoal. Hoje daremos continuidade aos assuntos do terceiro ano e hoje nós falaremos sobre o capítulo 5, que começa na página 102 do livro de vocês, sobre fundamentos da evolução. Eu sou Amanda Gomes e vamos começar a aula de hoje. Bom, as variedades de seres vivos em nosso planeta têm fascinado a humanidade ao longo da história. De acordo com as explicações científicas, essa enorme variedade de espécies é resultado de processos de transformação e adaptação, que constituem a evolução biológica. Então, toda essa afirmativa ela vai ser base para a nossa aula de hoje. E aqui tem a representaçãozinha do Super Mario Nintendo, onde aqui nós temos a evolução dos personagens, só para dinamizar um pouco a aula. Bom, e para compreender o processo evolutivo, nós temos que entender essas duas teorias, o fixismo e o evolucionismo. Eles são ideias contrárias. Nós vamos entender aqui a partir dessa imagem. Bom, o fixismo, os fixistas, eles defendem que as espécies são fixas e imutáveis. Ou seja, uma espécie, ela não vai passar por transformações. Os indivíduos que derivarem dessa espécie vão ser todos iguais, ou seja, é um processo linear, não vai haver modificações. Enquanto os evolucionistas, eles defendem que essas espécies elas vão sofrer modificações ao longo do tempo. E isso explica, a partir do evolucionismo, o surgimento dessa quantidade de variedade de espécies. Então, para os fixistas, fixo, aquela espécie ela vai ser fixa, não vai sofrer transformação. Evolucionismo, a espécie vai evoluir e vai se transformar. E as teorias fixistas, nós temos três: o criacionismo, o espontaneísmo e o catastrofismo. O criacionismo defende que Deus é o criador de todas as espécies, é o que rege a religião católica, as religiões, né, católicas. Espontaneísmo defende que os seres vivos se originam da matéria inerte, em condições especiais, ou seja, os indivíduos eles vão surgir de modo espontâneo a partir de um meio. E o catastrofismo defende que a evolução ocorreu por meio de catástrofes causadas por intervenção divina. Um exemplo que nós podemos citar foi o dilúvio, onde os casais de espécies foram salvos, os que entraram na Arca de Noé. É um exemplo do catastrofismo, ligado a uma intervenção divina. No entanto, o evolucionismo estuda a origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo. Nós temos duas teorias. A teoria de Lamarck, defendida por Lamarck, o lamarckismo, e a teoria de Darwin, que é o darwinismo. Bom, Lamarck defendia que os seres vivos provinham de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na escala natural. A teoria da evolução elaborada por Lamarck evidencia dois princípios. Prestem bastante atenção nesses dois princípios, essas duas leis de Lamarck. A lei do uso e do desuso e a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Pelo nome a gente já vai conseguir compreender sem muita dificuldade. A lei do uso e desuso, ela afirma que as partes do corpo extensivamente usadas, ou seja, as partes do corpo que eram mais usadas por um organismo, elas tinham capacidade de se desenvolver e as que não eram, atrofiavam. Por exemplo, a gente tem aqui um pato. E aí, o pato que não nadava, as patinhas dele não tinham essas membranas para auxiliar no nado. Então, o pato que não nadava, essa membrana ela era atrofiada, ela não era desenvolvida. Já aquele pato, quando ele passava a praticar o nado e ele utilizava bastante, extensivamente usado, essa parte do corpo, essa membranazinha se desenvolvia e ficava bem maior. Então, a lei do uso e desuso, quanto mais utilizado, mais desenvolvido. Quanto menos utilizado, mais atrofiado. E aí, com o uso excessivo dos pés para nadar, os patos desenvolveram essas membranas entre os dedos.
E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que é a segunda lei. Bom, nessa lei, as características que um organismo adquire ao longo da sua vida são a partir do uso e elas são repassadas. Aqui nós temos o exemplozinho. Os espinhos, aqui nós não temos presença de espinhos, aqui são folhas. Os espinhos, eles eram adquiridos pelos cactos durante a evolução e eram transmitidos às gerações futuras. Por quê? O que aconteceu? Aqui a gente tem a presença de um cacto ancestral, bem antigo, que ao invés dos espinhos, nós tínhamos as folhas. Só que folhas, elas perdem, fazem que o organismo perca bastante água. E pelo cacto, ele está presente em regiões de muita seca, ele não podia perder água assim. Então, houve um processo de transformação, onde essa folha se transformou numa folha modificada, que são os espinhos. E esses espinhos não desperdiçavam água, então eles retinham a água. E aí essa nova característica que era adquirida, ela era transmitida às espécies. Então, as características que um organismo adquire ao longo da vida, no caso os espinhos, pelo uso, eram passadas para as gerações futuras. Essas eram as leis de Lamarck. Segundo o lamarckismo, a girafa, pelo hábito de se alimentar de folhas altas, teve o pescoço gradualmente alongado. Essa mudança teria sido transmitida às gerações seguintes. Outro exemplo dessa transmissão. A gente tem os indivíduos, por eles exercitarem muito, utilizarem muito essa parte do corpo, o pescoço, os pescoços eram alongados e eram repassados para as gerações futuras. Mas houveram muitas críticas ao lamarckismo, dentre elas, a lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações, e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. E as características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática, ou seja, as células relacionadas à conformação de todo o corpo, menos a parte germinativa, a parte reprodutiva. E não o material genético, ou seja, não são transmitidas às suas descendências. As informações, elas ficam só na parte expressa, no corpo, como é que eu posso dizer? Elas são adquiridas no decorrer da vida e não afetam o material genético, então não há possibilidade de serem repassadas. Um exemplo da teoria de lamarckismo seria um humano, um homem, que malha muito, muito, muito e faz parte daqueles fisiculturistas, né, que tem os músculos bem ressaltados. E o que Lamarck ia dizer? Que aquele homem, quando gerasse uma prole, tivesse um filho, o filho teria a mesma estrutura do corpo do pai. O filho já ia nascer com aqueles músculos bem desenvolvidos, e a gente sabe que isso não acontece, né? Por quê? Porque essa característica adquirida por esse homem que malhou, esse fisiculturista, foi adquirida só para a parte somática do corpo dele, não foi passada a informação genética. Já Darwin, ele apresentava aspectos da sua teoria, né? Onde as diversas formas, elas surgiram de ancestrais comuns por modificações de descendência. Enquanto o indivíduo ele apresenta um ancestral comum, ele vai passar por modificações para que ocorra a formação de novas espécies. E o mecanismo de modificação é a seleção natural. Sempre que vocês ouvirem a palavra, a expressão, o termo seleção natural, vinculem a Darwin. Ele utilizava da seleção natural para explicar essas modificações. E os indivíduos de uma mesma espécie apresentavam variações. Organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes. E assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantém o grau de adaptação desses ao meio. Ou seja, a seleção natural ela vem como um parâmetro para fazer com que só os indivíduos mais aptos, porque muitas pessoas dizem os indivíduos mais fortes, mas não é isso. São os indivíduos mais aptos, eles tendem a sobreviver e a deixar seus descendentes.
a partir da seleção natural. Ela vem e seleciona os mais aptos. Os que não tiverem aptos para aquela característica, eles são eliminados. E os mais aptos deixam seus descendentes, que vão levando essas informações. E aí, ao longo do tempo, essa seleção natural, ela necessita de que esses indivíduos, eles apresentem variações. Porque, vejamos, se nós tivéssemos uma população em que todos os indivíduos tivessem uma mesma característica, e a seleção natural, ela viesse e dissesse que essa característica ela não é boa, então todos esses indivíduos iam ser mortos, e aí ia acabar o desenvolvimento, ia acabar a evolução. Então é necessário que os indivíduos, que as populações, elas apresentem modificações, e que essas modificações, elas vão contribuir para a evolução, para a descendência e para resistirem à seleção natural. Segundo Darwin, utilizando o mesmo exemplo das girafas, existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. As de pescoço longo, elas, por terem mais chances de alcançar o alimento alto, sobreviviam e deixando semelhantes. Enquanto as girafas de pescoço curto, elas eram eliminadas. E quando elas eram eliminadas, elas não iriam deixar descendentes, então iriam ter descendentes apenas as de pescoço longo. Por isso que se explica o desaparecimento, digamos assim, das espécies de pescoço curto e a sobrevivência das espécies de pescoço longo. E comparando as teorias de Lamarck e Darwin em relação às girafas. Lamarckismo, as girafas de pescoço curto se alimentavam, quando faltava o alimento baixo, elas tendiam a forçar o pescoço para que elas alcançassem as folhas mais altas. E aí, o esforço conduziu ao crescimento dos pescoços e as características foram passadas à descendência. Já Darwin diz que há girafas de pescoço curto e de pescoço longo. As de pescoço curto não podiam se alimentar, elas eram eliminadas, elas morriam. Enquanto as de pescoço longo, elas se mantinham, sobreviviam e passavam aos seus descendentes. As de pescoço comprido, elas conseguiam se alimentar melhor que as outras e deixavam mais descendentes. Então, comparando, enquanto Lamarck defendia uma evolução linear sem muitas transformações, e que o meio gera a variação, ou seja, se o meio impõe que aquela girafa ela force o pescoço, ela vai variar por conta do meio. Já Darwin não. Darwin afirma que a evolução ela é ramificada e a partir de um ancestral comum. Então, ela não é linear. Ela é ramificada. Nós temos várias ramificações, só que todas essas variações elas ocorrem a partir de um ancestral comum. E o meio seleciona uma característica que já apresenta variações. Ou seja, a girafa, nós temos girafa de pescoço curto e pescoço longo. Só que o meio ele vai selecionar a característica mais favorável, que está mais apta, no caso as de pescoço longo, e as de curto vão ser eliminadas. E por isso, essa característica ela já apresenta essas variações, de pescoço longo e pescoço curto. E aqui eu deixo uma frase para vocês, de Darwin, que é: de um começo tão singelo, evoluíram e continuam fazendo as formas mais belas e maravilhosas. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.